Meu nome é Sofia. E durante 25 anos, eu fui a sombra do meu irmão. Crescemos em uma casa de classe média num bairro tranquilo. O tipo de lugar onde vizinhos varrem a calçada ao mesmo tempo e trocam bolos nos aniversários. Nossa infância foi aparentemente perfeita. Meu irmão, Daniel, era 2 anos mais velho e desde cedo parecia ter sido moldado para ser extraordinário. Eu era só Sofia, a menina que colecionava livros e chorava escondida com medo do escuro. Desde que me entendo por gente, Daniel sempre foi o centro de tudo. Lembro-me do dia em que ele ganhou seu primeiro microscópio de brinquedo. Eu tinha 7 anos, ele 9. Enquanto eu rabiscava poesias no meu caderno velho, ele dissecava folhas no quintal, olhos brilhando de curiosidade. Meus pais se ajoelhavam ao lado dele, impressionados com o talento precoce. Eu queria que vissem meus versos também, mas nunca mostrei. Na escola, Daniel era o melhor aluno. Capitão do time de xadrez, presidente do Grêmio, vencedor da Olimpíada de Matemática. Quando passou em primeiro lugar em medicina, foi como se o mundo parasse para aplaudi-lo. Meus pais choraram, orgulhosos. Minha mãe dizia que ele tinha nascido para salvar vidas. Nosso pequeno milagre, ela dizia, enquanto eu tentava não desaparecer atrás de um copo de suco no almoço da comemoração. Mas sabe o que mais doía? Eu também achava ele incrível. Daniel não era só inteligente, era carismático. Sabia exatamente o que dizer, quando dizer. As pessoas confiavam nele instintivamente. Tinha um sorriso seguro, daqueles que parecem prometer que tudo vai dar certo. Quando ele começou a fazer voluntariado em orfanatos durante a residência médica, minha mãe o comparou a um anjo. Eu também me encantei. Queria ser como ele. Queria de verdade acreditar que havia nascido ao lado de um herói. Mas eu sempre fui diferente. Tímida, sensível demais. Comecei a ter crises de ansiedade aos 14. Às vezes me escondia no banheiro da escola só para respirar. Meus pais diziam que era drama, que eu precisava ser forte como o Daniel. Ele, por sua vez, era gentil. Me abraçava, às vezes me levava chocolate escondido. Você é forte, Sophie. Só não sabe ainda. E eu me agarrava a essas palavras como se fossem tábuas, em um mar revolto. Aos 18, entrei em letras, contra a vontade da família. Você tem cérebro para medicina, meu pai insistia. Mas eu queria contar histórias, viver entre páginas e personagens. Daniel me apoiou, ou fingiu apoiar. Até hoje não sei. Naquele verão, ele já era cirurgião de renome, dava entrevistas na televisão, e era praticamente uma celebridade no hospital onde trabalhava. Eu dava aula de literatura para adolescentes e morava num pequeno apartamento alugado com meu gato, Loki. Naquele verão, tudo mudou. Foi quando decidi passar uns dias na casa dos meus pais. Queria fugir da solidão, da ansiedade que voltava como um fantasma. Achei que o conforto do lar ajudaria. Daniel estava de férias e também decidira visitar. Nos primeiros dias, tudo parecia como antes. Minha mãe cozinhando demais, meu pai reclamando da televisão, Daniel contando histórias engraçadas do hospital. Ele tinha sempre uma história nova, uma anedota precisa, um jeito de enfeitar a realidade que hipnotizava a todos. Menos a mim, porque algo parecia fora do lugar. Eu não saberia dizer exatamente o que. Era o jeito como ele me olhava, como se soubesse de algo que eu não sabia. Ou talvez fosse a forma como sorria demais, mesmo quando o assunto não pedia sorriso. Havia uma tensão no ar, sutil, como a nota errada numa melodia familiar. Mas eu ignorei, como sempre fiz. Até o dia em que Loki desapareceu. Meu gato. Meu companheiro. Simplesmente sumiu. Vasculhei cada canto da casa. Chamei por ele até minha garganta arranhar. Meus pais disseram que ele devia ter escapado, mas algo em mim dizia que não. Loki era assustado com lugares novos. Jamais sairia por vontade própria. Foi aí que comecei a ver Daniel de outro jeito. O herói da família. O filho perfeito. O médico exemplar. No fundo, algo em mim gritou. Um sussurro sufocado por anos de admiração cega. E se tudo isso fosse só uma máscara? Eu nunca fui de desconfiar de ninguém. Sempre acreditei que as pessoas eram como pareciam, que a boa educação e o sorriso sincero eram sinais suficientes para confiar. Mas como todos sabem, a confiança é uma faca de 2 gumes. Ela pode proteger, mas também pode ferir. E naquela manhã de julho, a faca cortou fundo. Loki, meu gato, estava desaparecido há 3 dias e nada fazia sentido. Eu procurava pela casa. Chamava seu nome, vasculhava o jardim, o porão, e nada. Ele simplesmente sumira, como se evaporado no ar. Eu sabia que ele não teria fugido por vontade própria. Algo não estava certo. Foi então que comecei a perceber os pequenos detalhes que antes tinham passado despercebidos. A manhã estava quente demais para o meu gosto, e a casa parecia estranhamente silenciosa. A sensação de estar sendo observada tomou conta de mim, como se eu estivesse sendo vigiada por olhos invisíveis.
Olhei para Daniel, que estava sentado à mesa, mexendo no celular de forma quase obsessiva. Havia algo naquele comportamento que me incomodava. Antes, ele parecia sempre tranquilo, confiante, seguro de si. Mas agora, ele estava diferente. Sua postura estava tensa, e ele não parecia perceber o que acontecia ao seu redor. Meu pai estava assistindo à TV, alheio, e minha mãe estava no jardim, conversando com uma vizinha. Eu decidi ficar mais atenta. Foi quando entrei na sala de estar e vi algo estranho. Lá, na ponta da mesa de jantar, no canto da sala onde ninguém normalmente deixava nada, estava uma das luvas cirúrgicas de Daniel. Estava jogada, quase como se fosse descartável, mas algo não batia. Eu sabia que aquelas luvas eram dele. Ele sempre as usava quando saía para trabalhar no hospital. O que me fez parar foi o fato de que, na luva, havia fios de pelos laranjas. Eu congelei. Loki era um gato de pelos laranjas. Ele sempre se deitava perto da janela onde a luz do sol refletia, e seus pelos brilhavam na luz suave da manhã. Eu não estava errada. Aqueles fios de pelos eram dele. Meu coração disparou. O medo apertou minha garganta e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Olhei para Daniel, que estava concentrado no celular, como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo não estivesse desmoronando ao meu redor. Daniel, chamei, tentando manter a calma, mas minha voz traiu meu nervosismo. Ele olhou para mim, com aquele sorriso que sempre tinha, aquele sorriso fácil, como se tudo estivesse sob controle. O que foi, Sophie? Ele perguntou, com a calma que sempre o caracterizou. Aquela calma me irritava. Como ele podia estar tão tranquilo? Seu comportamento, que antes me parecia normal, agora soava estranhamente dissimulado. Olhei para ele com mais atenção, buscando alguma pista. Algo que me dissesse que ele estava agindo de forma suspeita. Mas ele me encarou com aquele olhar enigmático, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante. E eu senti que ele sabia que eu já começava a perceber. Eu encontrei uma das suas luvas cirúrgicas no canto da sala. Falei, tentando controlar o tremor na minha voz. E tem pelos laranjas nela. Ele se inclinou para a frente, como se estivesse tentando entender o que eu queria dizer. Por um momento, pensei que ele fosse se justificar, talvez me dar uma explicação lógica como sempre fazia. Mas ele apenas sorriu, aquele sorriso de sempre. Um sorriso que agora, aos meus olhos, parecia vazio e perigoso. Deve ter sido um acidente, ele disse, sem tirar os olhos de mim. O tom da sua voz era suave, quase como se estivesse me acalmando. Mas havia algo ali. Algo no jeito como ele disse aquilo, na segurança de suas palavras. Como se ele já soubesse o que estava acontecendo. Como se ele tivesse controle de tudo, inclusive de mim. Eu senti um arrepio na espinha. Algo estava muito errado. Naquele momento, eu sabia que havia algo mais por trás daquele sorriso. Algo sombrio. Algo que não podia ser ignorado. E o pior de tudo, eu não sabia como lidar com isso. Como enfrentar alguém que sempre foi o herói da família, o filho perfeito, o médico de sucesso? Como confrontar a pessoa que eu tinha idolatrado a vida inteira? A resposta, eu não sabia. Mas sentia que a minha intuição estava me dizendo que a chave para entender o que estava acontecendo estava ali, naquele sorriso. Algo dentro de mim gritava para eu investigar mais, para ir mais fundo, para não deixar isso passar. Porque, se eu deixasse, talvez nunca mais tivesse a chance de descobrir a verdade. Naquele instante, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Eu precisava saber o que estava acontecendo. E mais do que isso, eu precisava descobrir o que ele estava escondendo. E foi aí que comecei a procurar. Fui para o escritório dele, um cômodo no fundo da casa que sempre teve algo de misterioso. Daniel nunca me convidava para entrar. Ali, ele trabalhava, passava horas diante de seus computadores e livros médicos. Era o seu espaço, o lugar onde ele se sentia invulnerável. Ele nunca deixava ninguém vasculhar ali. Mas naquele dia, eu não me importei. Fui até a gaveta da mesa dele, e ao abrir, encontrei um monte de papéis. Alguns relatórios médicos, anotações sobre os pacientes. Mas algo me chamou a atenção. Uma pasta escondida, quase invisível. Minha mão tremia enquanto a pegava. Dentro dela, havia fotos. Fotos de animais mutilados, de cães e gatos com olhos arregalados de dor, de corpos dissecados com precisão cirúrgica. A cada foto, meu estômago se revirava. Meu coração batia mais rápido. As imagens eram horríveis, mas o que mais me aterrorizou foi o detalhe de que todas as fotos tinham uma data. Datas dos dias em que Daniel alegava estar fazendo plantões extras. Eu estava paralisada. Não conseguia processar o que estava vendo. Eu queria gritar, correr, fugir de tudo. Mas algo me manteve ali. Algo me dizia que eu não podia voltar atrás. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu precisava entender a verdade sobre meu irmão. E foi nesse momento
enquanto minhas mãos tremiam, segurando as fotos que percebi. O verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Eu nunca fui uma pessoa impulsiva. Sempre fui cautelosa, metódica, um pouco obsessiva até. Mas naquele momento, com as fotos de animais mutilados espalhadas na minha frente, eu me senti perdida. O mundo ao meu redor parecia ter se distorcido. Como uma pintura de Salvador Dalí, tudo estava se torcendo, se contorcendo, de uma forma que eu nunca imaginei que veria. Aquele não era o meu irmão. Eu não sabia mais quem era aquele homem. Daniel, o médico, o herói da família, estava agora diante de mim como uma figura estranha, irreconhecível. Cada foto, cada detalhe nas imagens, parecia um soco no meu estômago. Não conseguia parar de olhar, como se um impulso insano me obrigasse a continuar, como se estivesse tentando entender o impossível. Naquele momento, minha mente estava em guerra. Eu queria gritar, correr para longe daquela casa, daquelas imagens, daquela vida. Queria acreditar que tudo aquilo não passava de um pesadelo, mas uma parte de mim sabia que não era. Eu estava acordada, e a realidade estava cada vez mais clara, cruel e insuportável. Eu precisava entender tudo. Com as mãos tremendo, cuidadosamente fechei a pasta e guardei-a de volta na gaveta, tentando não pensar nas implicações daquilo. Mas a verdade estava clara, sem a menor sombra de dúvida. O que Daniel estava fazendo e o que ele estava escondendo era muito mais sombrio do que eu jamais poderia imaginar. Ele não era só um médico de sucesso. Ele não era o herói da família. Ele era um monstro. Tirei um longo suspiro, tentando me recompor. Não podia perder a cabeça. Eu precisava sair dali antes que Daniel voltasse. A casa parecia pequena demais agora. As paredes parecendo se fechar em torno de mim. Eu queria fugir, mas não sabia para onde. Eu precisava de respostas. E para conseguir respostas, eu teria que ser astuta. Saí do escritório e caminhei de volta, até a sala. Meu coração estava batendo tão rápido que parecia que eu poderia desmaiar a qualquer momento. Minha mente estava frenética, tentando entender como aquilo tudo poderia ser real. Como eu pude ser tão cega? Como ninguém, nem nossos pais, nem os amigos, nem ninguém, percebeu o que estava acontecendo. Eu me sentia envergonhada de ter acreditado na máscara dele por tanto tempo. Decidi que precisava investigar mais. Não sabia exatamente o que, mas sabia que não poderia continuar cega. Algo dentro de mim me dizia que a única maneira de sobreviver a tudo isso era descobrir tudo o que ele estava escondendo. A ideia de fuçar no computador dele me fazia gelar a espinha, mas eu não tinha escolha. Eu precisava. E então, me lembrei de um detalhe. O arquivo criptografado no computador de Daniel. Eu já tinha visto aquilo antes. Ele sempre foi muito cuidadoso com suas senhas e suas pastas, mas não estava sem brechas. Ele sempre foi tão inteligente e cuidadoso. Mas mesmo assim sempre se esqueceu de algumas coisas, como o fato de que ele usava o mesmo código para tudo. O mesmo código que, por alguma razão, eu sabia de cor. Eu nunca soube por que decorei aquele número. Mas agora, tudo fazia sentido. Eu sabia o que fazer. A respiração estava ficando pesada, mas com o código em mente, fui até o escritório de novo e abri o computador dele. A tela piscou uma vez, como se estivesse me desafiando a continuar. A senha foi aceita sem resistência, e eu entrei no sistema. O computador de Daniel estava organizado de maneira impecável, pastas meticulosamente separadas, como ele sempre gostou. Mas no fundo, eu sabia que havia algo muito mais sombrio esperando por mim. A pasta que eu procurei estava lá, escondida entre os arquivos médicos e relatórios de pacientes. Quando eu abri a pasta, a verdade mais aterradora que eu poderia imaginar me atingiu em cheio. Havia vídeos. Eu cliquei no primeiro sem pensar. A tela ficou preta por um momento antes de revelar o que estava acontecendo. Era um vídeo de uma sala, de cirurgia. Mas não era um vídeo qualquer. Eu reconheci o ambiente. Era o hospital onde Daniel trabalhava. No início, tudo parecia normal. Uma mesa de cirurgia, luzes fortes. Mas quando a câmera se aproximou, vi o que estava sobre a mesa. Era um corpo. Não de um paciente, mas de um animal. De um gato. O vídeo era interrompido por uma risada baixa, abafada, que fez meu sangue gelar. A voz era familiar. Eu reconhecia aquela voz. Era a de Daniel. "Isso vai ser perfeito", ele dizia. A voz suave, como se estivesse fazendo uma observação sobre uma peça de arte. "Este vai ser um troféu para o meu diário." Meu estômago virou. Aquelas palavras, aquele sorriso, tudo o que eu tinha ouvido e visto de Daniel agora parecia uma fachada. Uma máscara cuidadosamente construída para esconder algo monstruoso. Eu não conseguia assistir ao resto. Fechei os vídeos, trêmula, o coração batendo descompassado. Mas já sabia o suficiente. Ele não era um médico. Ele não era uma pessoa comum. Ele era algo muito mais perigoso.
Eu sabia que precisava contar a alguém. Mas quem? Quem acreditaria em mim? Quem poderia me ajudar a parar aquilo? E o que aconteceria se ele soubesse que eu sabia? Pensei rapidamente, as opções se esvaindo à medida que a gravidade da situação se instalava. Mas uma coisa estava clara. Eu precisava sair dali. E eu precisava de provas. Provas irrefutáveis. Foi quando eu percebi algo mais assustador. Ele estava vindo. Eu ouvi o som do carro dele estacionando na entrada. O som inconfundível das chaves caindo na mesa. Ele estava em casa. Meu coração quase parou. O que eu faria agora? Como enfrentaria Daniel? Como enfrentaria o monstro que ele tinha se tornado? E mais importante, como escaparia de tudo isso sem ser destruída por ele? Eu não tinha todas as respostas. Mas uma coisa era certa. Aquele pesadelo estava só começando. E eu não sabia até onde ele me levaria. Eu sabia que ele estava chegando. O som do carro estacionando na garagem era inconfundível. Aquele ronco do motor que soava como um presságio. E com ele, vinha a sensação de que o pior estava prestes a acontecer. Aquele era o momento decisivo, o momento em que eu não poderia mais voltar atrás. Eu estava paralisada. Cada respiração parecia mais pesada que a anterior. O medo apertava meu peito, e a ideia de confrontá-lo me fazia querer desaparecer. Eu sabia o que ele estava fazendo. Eu sabia do que ele era capaz. Mas o que eu faria agora? Como ele reagiria? Se soubesse que eu sabia? A resposta me atingiu com a força de um soco. Ele já sabia. O sorriso de Daniel quando me viu com as fotos, o sorriso tranquilo e seguro, não era de alguém que se surpreendia. Era o sorriso de quem tinha controle. Ele sabia que eu começaria a procurar. Sabia que, eventualmente, eu encontraria algo. E sabia também que, ao descobrir, eu estaria completamente sem chão. Ou talvez ele apenas estivesse se divertindo. Eu não sabia. Mas algo me dizia que eu estava prestes a descobrir. Respirei fundo, tentando manter a calma. Corri até o quarto e tranquei a porta, buscando desesperadamente uma maneira de fugir daquele pesadelo. Mas havia algo dentro de mim que me dizia que não haveria mais fuga. Eu estava dentro de uma armadilha. Uma armadilha que ele tinha preparado para mim o tempo inteiro. Ouvi os passos dele no corredor. O som das suas botas pesadas ecoando na casa silenciosa. Ele não se apressava, como se soubesse que tinha tempo, que eu não tinha para onde correr. Eu me virei para a janela, pensando em saltar. Mas a altura me fez hesitar. Mesmo que eu escapasse dali, para onde eu iria? Como eu poderia provar a verdade? Ele controlava tudo. Nossa família, os amigos, o hospital. Eu não sabia a quem recorrer. De repente, o som da maçaneta girando me fez congelar. Eu sabia que ele estava na porta, e sabia também que ele não precisaria de muito para fazer o que quisesse. A porta se abriu lentamente, como se ele estivesse testando minha reação. Quando olhei para ele, Daniel estava ali, parado no umbral, com aquele sorriso enigmático no rosto. Ele estava vestindo o jaleco de médico, e os olhos dele brilharam de um jeito estranho, como se estivesse ansioso pela nossa conversa. Sophie, disse ele, como se nada estivesse acontecendo. Sua voz era calma, quase reconfortante. Você está bem? Aquela pergunta quase me fez rir. Eu estava longe de estar bem. Eu estava aterrorizada, completamente fora de mim. Mas não poderia demonstrar fraqueza. Eu encontrei as fotos. Falei, com a voz falhando, mais determinada. Ele franziu a testa, como se estivesse tentando entender do que eu estava falando. Mas eu sabia que ele sabia. Ele já sabia tudo. Daniel deu um passo à frente, e por um momento pensei que ele fosse me abraçar. Um abraço protetor, como ele sempre fazia. Mas não era isso que ele queria. Ele estava me estudando, como um caçador observa sua presa antes do golpe final. Que fotos? Ele perguntou com uma inocente curiosidade na voz. Mas seus olhos estavam em mim, como se estivesse vendo através de mim. Eu podia sentir o peso da mentira no ar, a tensão espessa que nos cercava. As fotos dos animais, dos gatos, dos corpos. Minha voz ficou mais firme. Ele precisava ouvir isso. Ele precisava saber que eu sabia. Eu vi o brilho nos olhos dele se intensificar. Ele não se assustou. Pelo contrário. Parecia que ele estava se divertindo com aquilo. Ah, aquelas fotos. Ele sorriu. O sorriso mais frio e controlado que eu já vi. Eu pensei que você fosse mais inteligente, Sophie. Mas tudo bem. Agora, você viu. O que vai fazer com isso? Aquela pergunta me paralisou. Ele estava me provocando. Ele estava me testando. Mas o que eu poderia fazer? Eu não tinha provas suficientes. Não havia nada que eu pudesse fazer agora para salvar minha própria pele, para provar a verdade para alguém. O que eu tinha era apenas uma pasta cheia de imagens horríveis e uma intuição cada vez mais forte de que o monstro estava bem diante de mim. Eu não sabia o que responder, mas eu sabia que não podia deixar ele ver o quanto estava assustada. Eu
Eu vou contar para a polícia, disse tentando manter a voz firme, embora meu corpo tremesse. Ele riu, um riso suave, mas carregado de um poder que me fez arrepiar. A polícia? Ele balançou a cabeça, como se fosse um simples erro de cálculo. Você acha que a polícia vai acreditar em você, Sophie? Eu sou um cirurgião renomado. Tenho uma carreira impecável. Quem vai acreditar em uma garota que diz que o irmão dela é... um monstro? Eu podia ver a confiança dele, a certeza de que ele estava no controle. A cada palavra, ele parecia se divertir mais, como se estivesse jogando um jogo, e eu não sabia as regras. Ele deu um passo à frente mais perto de mim, e vi seus olhos brilharem com uma intensidade que me fez suar frio. Ele estava brincando comigo. Era um jogo, e eu não sabia como jogar. Sabe, Sophie? Ele começou, com aquele tom tão suave, quase como se estivesse explicando algo óbvio. Tudo o que você viu não passa de um jogo. Eu sou um mestre nisso. Você sempre soube disso, não? Eu sou o herói da família. Você sempre foi a fraca. Aquele que nunca conseguiu lidar com as coisas enquanto eu... Bem, eu sou o único que sempre teve controle. Ele deu uma pausa, como se estivesse me avaliando, e então continuou, seu sorriso ficando mais amplo. Você pensou que tudo fosse simples, não é? Pensou que eu fosse um herói. Mas agora você sabe a verdade. E sabe o que acontece com quem sabe demais, não é? Eu engoli em seco, minha mente se tornando turva. Eu precisava de uma saída. Eu não sabia como, mas precisava. O medo começava a consumir todos os meus pensamentos. O monstro que eu tinha dentro de casa, o homem que eu amava e respeitava, estava agora jogando com minha vida como se fosse um brinquedo. Mas ele estava errado. Eu não seria mais a presa. Eu não iria me deixar capturar. Daniel, ainda sorrindo, se afastou da porta, dando-me a chance de respirar. Ele não estava me ameaçando de forma direta, mas eu sabia que a armadilha estava sendo apertada. Ele estava me deixando jogar, mas sem dar chance de vitória. Eu sabia que estava sozinha nessa luta. O jogo começa, Sophie, ele disse, com uma voz suave, como se fosse uma provocação. Você realmente acha que vai escapar? Eu sabia que ele estava me observando, esperando minha reação. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu não poderia mais ser a Sofia fraca, a garota que fugia do medo. Eu tinha que ser mais inteligente, mais astuta. Eu me virei e caminhei em direção à porta, sem olhar para trás. Ele me observava, mas não disse nada. Por um instante, achei que ele iria me parar, mas ele apenas ficou ali, observando-me como se fosse um espectador de um jogo de xadrez. Mas eu sabia o que tinha que fazer. E embora o medo me consumisse, uma coisa estava clara. Eu não ia deixar Daniel vencer. Eu estava pronta para o próximo movimento. O silêncio na casa parecia pesado, quase palpável. Eu ainda podia ouvir a voz de Daniel ecoando em minha mente, como um sussurro constante. Você realmente acha que vai escapar? Ele não havia gritado. Ele não precisava. Era um monstro, sutil. E eu finalmente percebia isso. Eu sabia que ele estava me observando. Cada movimento meu era analisado, estudado, como se ele estivesse esperando que eu cometesse um erro. Eu não podia dar a ele essa satisfação. Não agora. Fui para o meu quarto e tranquei a porta, o coração acelerado. Cada passo parecia ecoar no silêncio da casa, e o medo se acumulava em meu peito. Não era apenas o medo do que ele faria com a verdade que eu sabia. Era o medo do que ele já havia feito e continuava fazendo. Ele sabia o que estava em jogo. Mas o mais assustador era que eu começava a acreditar que ele não se importava. Ele estava jogando com minha mente. Meus olhos caíram sobre o celular que havia escondido no fundo da gaveta. Ele era a minha única esperança, a única chance de escapar daquele pesadelo. Mas mesmo o simples ato de pegá-lo parecia uma transgressão, uma violação de um pacto que eu não sabia que tinha feito. O medo de ser pega, de ser vista fuçar nas minhas próprias coisas, me deixava paralisada. Com as mãos tremendo, eu desbloqueei o celular. Havia um número, um único número na memória, o número de Marco. Ele era a única pessoa em quem eu podia confiar. Ex-noivo de Daniel, desaparecido misteriosamente, Marco sempre teve uma estranha sensação de alerta sobre Daniel. Não me importava o quanto tentasse esconder. Sabia que ele desconfiava. Agora, ele poderia ser minha única chance de sair dali com vida. O que aconteceu com Marco? Eu me perguntei, enquanto digitava apressadamente. O celular estava congelando, como se a própria tecnologia estivesse hesitando em me ajudar. Minhas mãos estavam suadas, e eu sabia que cada segundo que eu perdia fazia a diferença. Eu não podia hesitar mais. O telefone tocou. Uma vez. 2 vezes. Sofia? A voz de Marco soou rouca, como se ele tivesse acabado de acordar. Mas havia uma urgência nela, algo que me fez sentir um alívio instantâneo, como se alguém tivesse me puxado de um abismo. Sofia, o que está acontecendo? Aquela simples pergunta me fez quase desabar. Eu não sabia por onde começar. Como explicar tudo o que estava acontecendo?
Como contar sobre Daniel, sobre o que eu sabia, sobre os horrores que haviam ficado ocultos por tanto tempo? Marco, ele sabe. Ele sabe que eu sei o que ele fez. Minha voz se quebrou. E ele vai me pegar. Ele está me isolando, Marco. Está me fazendo parecer louca aos olhos de todos. Eu estou trancada aqui. Ele vai me matar. O silêncio na linha foi angustiante. Por um momento pensei que ele tivesse desligado. Mas então ouvi a respiração dele. Pesada, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Não pode ficar aí, Sofia. Não pode confiar nele. Você tem que sair. Agora. Eu sabia que ele estava certo. Cada segundo que eu permanecesse naquele lugar, nas garras de Daniel, seria mais um segundo mais perto de ser engolida pela loucura dele. Mas sair não era tão simples. Ele havia trancado tudo. As portas, as janelas. Eu estava cercada. Eu sei, Marco. Mas eu não sei como. Ele me vigiou o tempo todo. Ele controla tudo aqui. Minha voz falhou. Mas eu não podia me dar ao luxo de chorar agora. Não quando minha vida estava em jogo. Marco suspirou. E o som atravessou a linha, chegando até mim com uma clareza gelada. Ele estava pensando. Pensando em uma maneira de me tirar dali. Você precisa de provas, Sofia. Provas reais. Ele falou baixo, com firmeza. O que você viu no computador? Fotos? Vídeos? Eu respirei fundo. Como poderia esquecer aquelas imagens? As fotos de animais mutilados, as gravações frias e calculadas. Era claro o que ele fazia, mas eu precisava de algo que fosse irrefutável. Algo que Daniel não pudesse negar. Sim, Marco, eu tenho algo. Mas não sei se ele vai me deixar pegar mais. Ele está me vigiando. Marco ficou em silêncio por um momento. O medo, o pânico, os gritos da minha mente estavam em plena erupção, mas eu sabia que não podia ceder. Eu precisava ser esperta. Sofia, ouça. Eu vou buscar ajuda, mas você precisa se manter calma. Faça o que for preciso para sair. Se você conseguir fugir, vá até a polícia. Mas antes disso, pegue tudo que ele tem. Você não pode deixar ele escapar. O conselho de Marco parecia simples. Mas na prática, sair daquela casa, fugir de Daniel, parecia uma missão impossível. Antes que eu pudesse responder, ouvi passos no corredor. Não eram os passos de Marco. Eram os passos de Daniel. Ele estava se aproximando. Sofia. A voz dele, suave, mas cheia de um poder que eu não sabia como enfrentar, veio através da porta. Eu sei o que você está fazendo. Não tente fugir. Meu estômago gelou. A realidade bateu forte. Eu não tinha mais tempo. Ele estava a um passo de descobrir tudo. A linha com Marco caiu. Eu olhei para o celular. Meu coração batendo tão rápido que parecia que ele iria sair pela minha boca. Sem hesitar, atirei o telefone de volta para a gaveta e corri até a janela. Não havia mais tempo para pensar. Eu precisava sair dali, agora. Com ou sem provas, eu fui até o armário e peguei uma mochila. Coloquei o máximo que pude. Documentos, o celular velho que Marco me disse para levar, algumas roupas, qualquer coisa que pudesse ser útil. Mas meu coração estava pesado. Eu sabia que Daniel estava a poucos metros de mim. Eu precisava ser rápida. Eu precisava de uma distração. Ouvi os passos se aproximando. Agora ou nunca. Respirei fundo e corri até a porta. Quando a maçaneta girou, um grito de alerta se formou em minha garganta. Mas eu me forcei a ficar silenciosa. O quarto estava vazio. Daniel não estava ali. Mas isso não significava que ele não estivesse vigiando. De repente, ouvi uma voz familiar. Minha mãe. Sofia, você está bem? Onde você está? A voz dela foi como um choque elétrico. Eu olhei para a porta do meu quarto, onde uma luz fraca entrava pelo corredor. Daniel estava em algum lugar ali, esperando. Mãe! Gritei, desesperada. Mas minha mente já sabia a resposta. Ela estava longe de tudo. Daniel tinha a manipulado com maestria. Não seria ela a me salvar. Eu virei de volta para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Eu estava sozinha. E naquele momento, eu sabia. O jogo havia começado, e eu seria forçada a jogar suas regras. Eu não sabia por quanto tempo ainda conseguiria manter a calma. A situação estava ficando cada vez mais insustentável. Daniel estava vigiando cada passo meu, cada olhar. Ele sabia que eu estava desesperada, que o medo estava estampado em meu rosto, mas ele nunca deixava transparecer a menor preocupação. Ele estava no controle. Ele sempre esteve. Eu estava com a sensação de que ele estava me apertando em uma armadilha que eu não conseguiria escapar. Todos os meus movimentos eram monitorados, e quando não estava fisicamente perto, seu olhar parecia seguir meus passos, como se o próprio ar estivesse contra mim. A casa parecia um labirinto, e eu estava perdida dentro dela. Eu não tinha ideia de como sair dali. A janela do meu quarto estava trancada. As portas estavam trancadas. Até o celular que eu havia escondido parecia ter sido monitorado, já que quando fui verificar,
Ele estava fora de alcance. Havia sumido. Talvez ele tivesse visto quando eu tentei usá-lo, ou talvez tenha suspeitado antes mesmo de eu dar o primeiro passo. Por mais que eu tentasse, as lembranças da conversa com Marco me perseguiam, como um farol de esperança distante. Você precisa sair. Provas. Provas reais. Mas, como eu conseguiria escapar com tudo o que ele havia feito e ainda fazer isso sem ser pega? Eu estava prestes a perder a esperança quando algo aconteceu. Um lampejo. Um sinal. A ideia veio com a clareza de um estalo. Eu sabia onde o celular estava. Não era o meu. Era o celular de Marco. Ele havia me dado aquele aparelho há semanas, escondido em meio a um livro que Daniel nunca tocaria. A ideia parecia improvável. Mas se houvesse uma chance, esse celular poderia ser minha única salvação. Não só porque me permitiria entrar em contato com ele, mas também porque, com sorte, eu conseguiria enviar um sinal de emergência, uma mensagem escondida, qualquer coisa que me conectasse ao mundo lá fora. Mas havia um problema. Daniel estava em casa. Ele estava mais perto do que nunca. Cada segundo era uma ameaça. Eu me levantei devagar, meu corpo tenso. Cada movimento parecia tão óbvio, tão arriscado, como se ele estivesse me observando com uma lupa. Mas a necessidade de agir estava acima do medo. Respirei fundo e caminhei até a prateleira de livros. As mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o livro. Eu não conseguia ver nada além do que estava à minha frente. A espinha se erguia a cada passo, como se meu corpo fosse moldado pela pressão que eu sentia. Era ele. Ele havia aparecido na porta do meu quarto. Sofia, o que você está fazendo? A voz dele, suave, cortou o silêncio, mas havia algo diferente nela. Não era apenas uma pergunta. Era uma afirmação disfarçada. Ele já sabia o que eu tentava fazer. Ele sempre soubera. Eu me congelo. Meu coração quase sai pela boca. Não posso pensar rápido o suficiente. Ele está ali, no corredor, e posso ver a sombra da sua silhueta pela fresta da porta. Ele está esperando minha reação. Como em uma dança, ele me força a cometer um erro. Por um segundo, minha mente escurece. O medo me paralisa. Mas quando olho para a prateleira, para o livro, percebo que tenho que ser mais rápida do que ele. Eu estava só, lendo. Minha voz sai em um sussurro, tentando parecer natural, mas sei que não vou enganá-lo. Ele já deve ter percebido a mentira. Ele ri. Um riso curto e estranho, que ecoa pela casa. Isso não é bom. Isso é o oposto de bom. Sofia, você não tem mais onde se esconder. Ele diz, com a voz tranquila. Ele sempre falava assim. Como se soubesse que nada poderia me salvar. Ele se aproxima da porta e a empurra lentamente, sem pressa. Como se estivesse se divertindo com minha agonia. Eu tenho tudo sob controle, você sabe disso. Eu não respondo. Porque a verdade é que ele tem razão. Ele controla tudo. Ele está em todo lugar. Eu não tenho tempo para mais nada. Ou eu pego aquele celular agora, ou ele me pega. A porta se abre um pouco mais. Eu não posso hesitar. Com as mãos quase insensíveis, agarro o livro e, com um movimento rápido, puxo o celular escondido. Meu coração quase explode quando o pego em minhas mãos. Não olhei para ele. Não olhei para nada além do meu objetivo. Sabia que ele poderia entrar a qualquer momento. Eu tinha poucos segundos. Cada milésimo de segundo poderia ser a diferença entre vida e morte. Mas o que eu não esperava foi o que aconteceu a seguir. Achou o que procurava? A voz dele me pegou de surpresa. Ele estava lá, na porta, observando. Eu não conseguia esconder o celular a tempo. Eu estava feita. Eu girei para olhar para ele, com o coração batendo no peito, e nossos olhares se encontraram. Não havia raiva nos olhos dele, nem frustração. Havia uma calma assustadora. Um prazer frio em saber que ele estava me observando, se afundar na sua teia. Eu já sabia que você ia tentar isso. Ele disse calmamente, com um sorriso torto no rosto. Mas você sempre foi a esperta, não é, Sophie? Sempre achou que poderia me enganar. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Eu me senti fraca, como uma criança perdida. E ele estava ali, de pé, assistindo. Ele deu um passo para frente, mas em um ato impensado, eu disparei para o lado. Não pensei, apenas agi. Corri em direção à janela. Ele gritou. Mas eu não ouvi. O som da minha respiração dominava tudo. Eu empurrei a janela com força. Não conseguia abrir completamente, mas foi o suficiente para eu me espremer para fora. Lá fora, o chão parecia mais distante do que nunca. Mas eu não tinha escolha. Eu saltaria, eu correria, qualquer coisa para fugir. Era a única chance que eu tinha. Quando desci da janela, minhas pernas quase não me sustentaram. O chão estava mais baixo do que eu imaginava, e o impacto fez meu corpo estalar. Mas eu não parei. Não pensei. Corri. Corri pelas sombras do jardim, pelas árvores, sem saber onde estava indo. Ouvi os gritos dele atrás de mim. Daniel estava lá. Ele estava me caçando.
Mas eu sabia que não podia parar. Ele era rápido, mas eu era mais desesperada. A adrenalina tomava conta de mim. Eu mal conseguia pensar. Eu não tinha para onde correr, mas sabia que cada passo me afastava dele. Eu precisava de tempo. Eu precisava que alguém me encontrasse. O celular na minha mão era a minha única conexão com o mundo. E, se eu fosse rápida o suficiente, talvez ainda pudesse pedir ajuda. Quando finalmente encontrei o caminho até a estrada, vi um carro se aproximando. Uma luz branda iluminava meu rosto. O veículo freou, e eu não pensei duas vezes. "Marco!" Eu gritei, mas a voz falhou. O carro parou. E ali, naquele momento, eu soube que talvez, finalmente, tivesse encontrado uma saída. Eu nunca vou esquecer o som daquele carro parando. Aquele farol brilhando na escuridão como uma promessa. Como uma chance que eu não podia deixar escapar. Quando vi Marco, a sensação de alívio foi tão forte que me senti quase fraca, como se todas as minhas forças tivessem se esgotado de uma vez só. Ele estava ali, de carne e osso, com aquele olhar sério que eu conhecia bem. Marco nunca foi de palavras doces ou promessas vazias. Ele era pragmático, direto. Mas naquele momento, ele não precisou dizer nada. Seu olhar era a única resposta que eu precisava. Ele sabia o que eu tinha enfrentado. E eu sabia o que ele tinha vivido, porque de algum jeito, nossos destinos estavam entrelaçados muito antes daquele dia. "Sofia." A voz dele cortou a noite. "Oh, vamos, rápido. Ele não vai demorar." Eu entrei no carro sem pensar. Ele me olhou uma última vez, antes de ligar o motor e seguir em direção ao desconhecido. Não havia mais volta. O que acontecia a partir daquele momento definiria não só o meu futuro, mas talvez a vida de outras pessoas também. A estrada era escura, com as luzes fracas do carro iluminando apenas o suficiente para que eu pudesse ver a noite se estendendo à nossa frente. Eu estava absorta demais em minha própria mente para prestar atenção no que estava ao meu redor. O medo ainda me consumia, e o que eu sentia não era só alívio. Era uma mistura confusa de culpa, raiva e um desespero irracional. Eu sabia que Daniel ainda estava lá, em algum lugar, e que ele provavelmente já sabia que eu havia fugido. Ele tinha os olhos de um predador, e ele não desistiria facilmente. "Você tem certeza de que vai dar certo?" Eu não pude evitar a pergunta. A voz saiu tremida, minha mente ainda cheia de dúvidas. O que aconteceria se a polícia não acreditasse? E se ele conseguisse se livrar das acusações? Marco não olhou para mim. Ele manteve os olhos na estrada, concentrado, mas sua voz foi firme quando respondeu. "Eu passei anos coletando tudo. Provas, documentos, tudo. Eles vão acreditar, Sofia. A verdade vai prevalecer. Ele não vai sair impune." Eu queria acreditar nas palavras dele, mas minha mente estava atormentada. Eu sabia que Daniel, se fosse tão inteligente e manipulador quanto eu achava que ele era, não iria ser derrotado tão facilmente. Ele era o mestre em esconder suas ações, em se camuflar, em manipular os outros. Como conseguiria alguém com tanto poder, uma mente tão afiada, sendo exposto de uma vez por todas? Eu fechei os olhos e respirei fundo. A sensação de estar em movimento, a sensação de estar finalmente longe da casa onde tudo acontecera, me acalmava um pouco, mas o nó na minha garganta não desaparecia. Não seria tão fácil assim. Não podia ser. Quando chegamos ao ponto de encontro com a polícia, uma sensação estranha se apoderou de mim. Como se toda a adrenalina que eu havia guardado por tanto tempo estivesse começando a se esgotar. Eu senti meus músculos relaxando, mas ao mesmo tempo, um medo novo começava a crescer. O medo do desconhecido. O medo do que aconteceria agora. A polícia estava esperando, assim como Marco havia prometido. Eles nos levaram para uma sala isolada, onde ficamos sentados enquanto eles verificavam as provas. O silêncio era opressor. Não sabia quanto tempo se passou, mas a espera era torturante. Eu estava completamente vulnerável. E a sensação de estar à mercê de pessoas que eu não conhecia, que eu não sabia se seriam capazes de fazer justiça, me deixava angustiada. Finalmente, o detetive responsável pela investigação entrou na sala. Ele era alto, com uma expressão séria, mas algo nos olhos dele me disse que ele estava comprometido em fazer a coisa certa. Não parecia o tipo de pessoa que se deixaria enganar facilmente, mas ao mesmo tempo, sabia que não podia confiar em ninguém completamente. Eu sentia que toda essa situação era apenas o começo. Uma batalha inicial que ainda teria muitos obstáculos. "Então, Sofia..." O detetive começou, olhando para mim com atenção. "Você disse que tem provas contra seu irmão. Provas de que ele tem cometido crimes graves, incluindo desaparecimentos." Eu assenti, engolindo em seco. As palavras não saíam de forma natural, mas eu sabia que tinha que ser clara. A verdade precisava vir à tona. Eu encontrei fotos no computador dele. Fotos de animais mutilados. E depois, eu descobri algo ainda pior. A voz me falhou por um momento, mas forcei a minha respiração a se acalmar. Não podia demonstrar fraqueza agora.
Eu encontrei registros que indicavam que ele estava envolvido em desaparecimentos de pessoas. Ele fazia isso por prazer. Ele se via como um tipo de colecionador. E estava mantendo isso tudo em um diário, em um código que só ele sabia decifrar. O detetive anotou tudo rapidamente, e o olhar dele ficou mais atento. Eu sabia que ele estava começando a entender a gravidade da situação. Marco, que estava ao meu lado, parecia igualmente tenso, mas sua presença ali era um apoio que eu não sabia como agradecer. Você tem mais provas? O detetive perguntou. Sim. Eu acenei. Ele tem um diário onde ele registra cada vítima. Tudo está ali. Ele vai tentar negar, mas eu sei o que vi. Eu vi os documentos. Eu vi as fotos. Eu vi as evidências. A sala ficou em um silêncio profundo por alguns momentos. O detetive olhou para Marco e depois para mim, com um olhar que não era de dúvida, mas de cautela. Ele parecia pesar suas palavras antes de continuar. Vamos precisar de mais do que isso para uma condenação. As provas que você tem são chocantes, mas ele provavelmente tentará se livrar de tudo, tentar manipular as circunstâncias. O que você tem pode não ser suficiente, a menos que possamos encontrar mais. O que ele disse me fez perceber algo terrível. Daniel não era apenas perigoso. Ele era astuto. Ele poderia se livrar de tudo isso, com a mesma facilidade com que uma cobra se esgueira para fora de uma armadilha. Eu sabia disso, e sabia que ainda estava em perigo. Ele vai tentar escapar, não vai? Eu disse, olhando diretamente para o detetive. Eu não podia mais esconder o medo. Ele sempre foi bom em desaparecer. Ele tem contatos. Ele sabe manipular as pessoas. Marco olhou para mim, com os olhos fechados por um momento, antes de responder. A diferença agora, Sofia, é que ele não vai mais controlar tudo. Nós temos as provas. Ele não vai mais se esconder. Aquela frase foi um raio de esperança. E, ao mesmo tempo, uma afirmação sombria de que a luta estava longe de terminar. Daniel ainda tinha muito poder. E eu sabia que ele tentaria se livrar da situação. Mas naquele momento, eu também sabia de algo mais. Eu já havia dado o primeiro passo. Já não havia mais volta. A polícia agora tinha o suficiente para investigar, mas a história estava longe de terminar. Eu sabia que Daniel ainda estaria por perto, esperando a próxima oportunidade para se livrar das consequências de seus atos. Mas eu também sabia que agora a batalha estava em aberto. O fim do meu pesadelo estava mais perto do que nunca. Mas seria realmente o fim? Ou ele ainda teria uma carta na manga?